Olá, aqui Charlie Normandel apresentando mais um exercício de confecção de um mapa mental, hoje da carta As Nuvens, uma das cartas mais interessantes e mais importantes do baralho Petit Lenormand. Esse sistema cartomântico nunca será demasiado repetir, é fascinante. Cada carta tem suas nuances próprias, cada carta é um universo por si mesmo e nunca se esgotará as possibilidades de interpretação, de associação, de aprofundamento de cada uma das cartas. Mas as nuvens, embora geralmente eu fale, né, que cada carta, né, tem a sua importância, a sua relevância dentro desse sistema oracular, as nuvens é aquela carta que a gente sempre dá uma atenção especial para ela em qualquer tirada, porque ela influencia, né, diretamente as cartas que se conectam com ela, que estão sob a sua influência, né? Ela é então a carta de número 6 dentro da sequência do Petit Lenormand, que vai da primeira, o Cavaleiro, até a 36ª, a Cruz, e ela corresponde no baralho tradicional ao rei, ao rei de paus, não? Lembrando que é uma carta da corte, portanto, né? E que no Petit Lenormand essas associações com as cartas da corte é muito importante, porque o J, o Q e o K, né, o valete, a dama e o rei, eles vão expressar as características daquele naipe de forma mais intensa. A gente sabe que o naipe de paus no Petit Lenormand é bem diferente do paus, do naipe de paus no tarô de Marselha e nos outros tarôs que são inspirados no tarô de Marselha. O paus no Lenormand trata vou colocar aqui, das dificuldades, né? Dos desafios mais difíceis da vida, eles são espelhados pelo naipe de paus, né? E é a carta, vou colocar aqui, que tem uma polaridade negativa, mas é a carta vou colocar, mais negativa do sistema, vou botar aqui abreviar, né, do sistema Petit Lenormand, né? É a carta mais negativa do baralho. Isso é quase consensual entre aqueles que estudam, que pensam, que analisam o Petit Lenormand, né? Então, em função disso, é uma carta que merece a nossa atenção, porque ela traz fortes implicações para qualquer tipo de leitura, né? E sempre é uma das primeiras cartas que nós devemos observar e aplicar tanto, deixa eu colocar aqui, tanto a lei das direções, quanto a lei das distâncias, a lei da distância, né? A lei da distância é a proximidade ou o afastamento dela em relação às cartas significadoras, sobretudo aquelas que representam a pessoa para quem se está fazendo a leitura. A carta 28, se for o homem, 29, se for a mulher. Então, nesse sentido, a lei da distância. A lei das direções, principalmente, observar no baralho o lado da carta que apresenta as nuvens mais claras e o lado
da carta que apresenta as nuvens mais escuras. Então, as cartas que estão ao lado, do lado das nuvens, que são mais claras, elas mostram que as dificuldades estão passando, né? As coisas estão melhorando, já se encaminham para uma resolução positiva, né? Mas as cartas que estão do lado mais escuro, aí é o inverso, né? É a tempestade que está chegando, são problemas que estão vindo, são dificuldades que estão sendo anunciadas, né? Em baralhos que não apresentam essa, ou não é muito perceptível se, né, qual lado ali é mais claro, qual lado mais escuro, aí se adota uma convenção. Eu geralmente, isso é uma convenção minha, né? Porque muitos baralhos realmente não se teve ou não se pensou, né, em representar as nuvens dessa forma, né? Eu convencionei que o lado esquerdo da carta é o lado escuro e o lado direito é o lado claro, mas isso depende aí de cada um, né? A escolha de cada um. Essa carta, sim, ela vai, portanto, dar conta das grandes dificuldades da vida, das pequenas também, né? E nesse sentido, então, a gente coloca como sinônimo, trata dos problemas, dos desafios difíceis, das complicações. Por vezes essa carta vai retratar o caos, né? Por isso é uma carta que realmente merece a nossa atenção. Mas eu sempre digo que alguns, infelizmente, não compreendem isso muito bem, não têm clareza sobre isso. Tiram ali a carta às nuvens, ficam apavorados. As cartas mais não fazem do que espelhar a nossa vida. Então, nem sempre, quando aparecem as nuvens, vai ser uma tragédia, né? Tirar a carta às nuvens, por exemplo, eu diariamente lanço as cartas para ter uma ideia de como vai ser o meu dia. Então, quando saem as nuvens, né, aquilo já me serve como um alerta, como se a gente recebesse aquelas mensagens pelo SMS da Defesa Civil anunciando, pode ter temporal, né, ventos fortes, acima dos 80, 90 quilômetros. Então, as cartas têm o mesmo sentido, servem como um alerta, né? Então, eu já vou me preparar porque talvez eu tenha um dia difícil e talvez seja isso que as cartas estejam anunciando. Então, quando saem as nuvens, não é para se apavorar, é pensar aquela carta e ver o que ela está espelhando na nossa vida ou na vida da pessoa para quem estamos fazendo a leitura naquele momento, tá? Mas inadvertidamente, né, pode ser que ela represente também uma situação caótica na nossa vida, um drama que se esteja vivendo, um momento de perigo, né? Que mais poderíamos dizer sobre as nuvens, né? Eu sempre associo as nuvens também, vou colocar aqui em caixa alta, em letra de forma confusão, né? Até foi uma das palavras chave que eu destaquei no meu baralho Eterno Aprendiz Petit Lenormand. Confusão, né? Porque muitas vezes as nuvens encobrem o sol, encobrindo o sol, ela diminui a nossa percepção, a gente não vê o que está atrás das nuvens, o que as nuvens estão escondendo, né?
Então, nesse sentido, né, uma confusão, né, e ligado a essa ideia de algo que é confuso, algo que a gente não compreende muito bem, então pode ser justamente algo que é impreciso, algo que é inconstante, se altera muito rápido, né? Algo que é incerto, né? Incerto. Às vezes tem as nuvens densas no céu, será que vai chover? Não vai chover? Algo incerto, algo que é nebuloso, então confusão também no sentido daquilo que é nebuloso na nossa vida. A gente está olhando, mas não está vendo de forma adequada, a gente não está entendendo aquilo ali muito bem, né? As nuvens, né, podem dar conta de algo que é turbulento, tanto coisas, situações, pessoas, vivências, né? Uma situação realmente difícil, né? As nuvens podem fazer referência explícitas às questões, bota aqui questão meteorológica. Então, tudo o que está ligado à meteorologia, as chuvas, os ventos, as tempestades, o bom e o mau tempo, né? E essas associações meteorológicas, às quais as nuvens fazem menção, também podem ser derivadas para os nossos estados emocionais, né? Podem representar o tempo interno, digamos assim, né? Como nós estamos por dentro, né? Pode fazer referência a isso, tá? Então, as nuvens dão conta também de ambiguidades, né? Ambiguidades. É algo que não no sentido lá que a gente colocou que eu coloquei aqui para confusão, né? A gente não consegue distinguir, discernir muito bem o que está acontecendo, é ambíguo, né? Não está claro. Então, eu vou reforçar que não há clareza, não há clareza. É, pode dar conta também, aqui no sentido, né, da questão meteorológica, pode falar do céu, mas do céu, vou colocar aqui, uh, da atmosfera, né, atmosfera propriamente dito, né? Esse céu que está imediatamente ligado à Terra, não é o céu do espaço, né? Esse é mais representado pelas estrelas, né? É a atmosfera e as suas camadas, nas camadas nas quais subdividem a atmosfera. É esse céu, né? E que está diretamente ligado a essas flutuações do tempo, essas flutuações meteorológicas. É, as nuvens podem dar conta também de impedimentos, né? Impedimentos, atrapalhos, coloquei entre aspas aqui, atrapalhos, atrasos, né? Atrasos, a coisa não está andando como nós gostaríamos que andasse. E como eu estava dizendo antes, a gente deriva essas questões meteorológicas para a nossa dimensão psicológica ou espiritual. As nuvens podem fazer referência a estados emocionais muito intensos, né? Como, por exemplo, a raiva, a cólera, a ira, né? E isso tudo muitas vezes no sentido de, vou colocar aqui, de explosões, né? É um dia que a gente não consegue manter a calma e o equilíbrio e acaba explodindo ante os desafios que vêm de fora, é bem caracterizado pelas nuvens. Ah, a gente explodiu. Explodiu com a esposa, explodiu com o marido, explodiu com o filho, com uma filha, explodiu no trabalho. É bem a cara dessa carta, né? As nuvens, elas
elas tratam dessa tempestuosidade interna, né? Disso que é muito intenso, é muito forte, né? É bem a marca das nuvens, né? Elas, nesse sentido, então, podem fazer referência a abalos, né? E aí podem ser emocionais, psicológicos, espirituais, físicos, né? Um abalo. A pessoa teve, sei lá, uma crise de enxaqueca muito forte. Né? É bem caracterizado pelas nuvens, né? Uma dor de cabeça violenta, ou até algo mais sério. Né? Teve uma crise de qualquer natureza, pode ser caracterizado pelas nuvens. Né? As nuvens também, como fazem referência ao que está no céu, na atmosfera, pode dar conta da poluição, né? Para aqueles que vivem na cidade, né? Eu vivo na cidade, uma cidade que pertence à região metropolitana de Porto Alegre, então o problema da poluição tá presente, né? E pode ser evocado pelas nuvens. Né? Ah, se a gente for associar a personagens, a filmes, séries, livros, nossa, ia faltar espaço aqui, mas que me vem à mente agora, né? As nuvens, a gente pode associar com A Tempestade. Se você não leu este livro, ainda leia. É uma das peças mais brilhantes do dramaturgo inglês, William Shakespeare. Né? Ali tem é um livro bem interessante mesmo, né? Faz, em linhas gerais, ali nos convida a refletir sobre a natureza mais próxima da animalidade, da selvageria, da barbárie, mas também aquela natureza mais etérea, mais civilizada, mais espiritual. Né? Tem talvez o personagem principal seja Próspero e a sua filha, mas um personagem que é muito intrigante e que desperta a atenção é o Caliban, né, que era filho de uma bruxa, né? E é um personagem muito interessante, que ele usa de contraponto para sua peça. Né? Então, se você não leu ainda A Tempestade, leia. Me vem à mente também um filme. É um filme interessante, para quem gosta. É terror e suspense. Né? Como é o nome? É A Tempestade do Século. É um filme que foi escrito por Stephen King, né? Um dos reis do suspense. Se não me falha a memória, ele é de 1999, né? Eu lembro porque estava naquela expectativa para a transição ali para o ano 2000, né? E ali então ele dirigiu esse filme e não sei se já não fizeram série, mas eu não olhei ainda. Mas o filme é muito interessante, né? A Tempestade do Século. Né? Ahn, Aqui é mais específico, mas me veio à mente agora. Eu sou fã de uma série que se chama Arquivo X. Né? Sou fã mesmo. Né? E tem um episódio, acho que é da sexta temporada. Vou botar aqui. Six Season, sexta temporada. É um episódio que em inglês me parece que The King of the Rain, algo assim, né? O Rei da Chuva, mas foi traduzido como A Dança da Chuva. A Dança da Chuva. É um episódio muito interessante e que dá para fazer uma associação muito bacana com a carta às nuvens, né? Logo a primeira vez que eu olhei,
eu pensei, nossa, esse cara se inspirou, o roteirista, que é o Chris Carter, deve ter se inspirado nas nuvens do Lenormand, porque eu enxerguei a carta naquele episódio, por isso que me gravou. Acho que até é o episódio, acho que é o episódio 8 da sexta temporada, né? Não tenho muita certeza, mas se se a minha memória não está me traindo, é. E era a história trata de um homem que o estado emocional dele afetava o tempo. Ele era ele trabalhava com previsão meteorológica, mas o seu estado emocional acabava afetando diretamente, né, fisicamente. Claro que um episódio bem exagerado, né, é, pode ter, não se tem nenhum estudo sobre isso e cientificamente não há nada comprovado, né? Mas em todas as culturas, né, sempre teve aquelas pessoas que tinham um vínculo maior com as questões do tempo, né? Então, geralmente nas comunidades mais tradicionais, né, o xamã, por exemplo, o pajé das nossas tribos tupi-guaranis, eles também se ocupavam das questões meteorológicas, né, da chuva, da ausência dela e por aí vai, e tentavam de alguma forma propiciar o tempo, né, fazer com que o tempo favorecesse os seus interesses. E esse episódio reflete isso, né, da ligação de uma pessoa em específico com a questão do tempo, né? As suas emoções afetavam o tempo da localidade em que ele vivia. Então é muito interessante, né? É o que me vem à mente. Me ocorreu agora, né? Se a gente fosse fazer uma associação mais com a mitologia, nossa, me vem à mente agora aqui a Yansan, né? Yansan um orixá poderoso, né? O orixá dos ventos, das tempestades, né? Ela é associada, né, no sincretismo catolicismo a Santa Bárbara. Então é bem interessante. Me veio também a figura de Odin e principalmente seu filho Thor, né, numa mitologia nórdica. Thor é o deus do trovão, do relâmpago, então também se associa às nuvens. Se a gente fosse para a mitologia grega, teria Zeus, né, que é o deus do relâmpago, mas também Poseidon, que era responsável pelos oceanos, pelos mares, mas também pelos maremotos, terremotos, tempestades. Eolus, né, responsável pelos ventos, né, deus dos ventos na mitologia grega. Nossa, a gente poderia ir longe aqui, né? A mitologia de cada povo tem uma associação com as questões atmosféricas, né? Me veio aqui também, vocês já sabem que eu sou fã desse universo da Marvel, né? Me vem a figura da Tempestade, que é um dos personagens principais do X-Men, né? Tempestade. Eu também tenho o poder de controlar os raios, relâmpagos, trovões, né? O tempo à sua volta. Então, um personagem bem interessante. Se fosse representar as nuvens por uma pessoa, eu colocaria aqui, já me vem algumas na cabeça, que é uma pessoa difícil, né? Pense naquela pessoa que tem uma personalidade bem forte, mas é uma pessoa que é difícil de tratar, uma pessoa turrona, teimosa, cabeça dura. Essa é as nuvens, é o rei de paus. Veio algumas na cabeça aqui. Toda a família tem, todo círculo de amigos tem, no trabalho sempre tem, muitas vezes é o chefe, né? É, essa pessoa que é mais difícil de lidar, né? Se fosse derivar as nuvens para uma profissão, seria a pessoa que trabalha com previsão
do tempo, que trabalha, sei lá, numa estação meteorológica, vou botar aqui numa estação meteorológica, seria uma pessoa que trabalha ao ar livre, né? Vou botar aqui, ó, trabalha ao ar livre, né? É, seriam possíveis inúmeras associações, né? Mas esse mapa mental já se estendeu bastante. É que as nuvens suscitam isso, é uma carta muito importante, uma das cartas mais importantes do baralho e fascina. E fascina porque, como eu disse antes, não é que saiu a carta às nuvens, é uma coisa ruim que vai me acontecer. Não, não é isso. Ela vai espelhar algum momento, alguma situação, alguma coisa que a gente está vivenciando ou está prestes a vivenciar. Então é uma carta que merece a nossa atenção. Então aqui Charlie Normandel para mais um mapa mental. Hoje fizemos então um mapa mental das nuvens. Espero que você tenha gostado. Faça o seu exercício, né? Pegue uma folha, escreva lá as nuvens e comece a fazer as associações que vem à sua cabeça. Bem o brainstorm, né? A tempestade de ideias. É isso que a gente faz com esse exercício aqui. Isso é muito utilizado pelas pessoas que são da publicidade e propaganda. Né, o que vem à cabeça, como eu fui fazendo aqui, o que vem à cabeça vai botando no papel. Né? Nunca vai ser igual. Cada vez que você fizer esse exercício, vão vir novas associações. Algumas vão se repetir, mas não na mesma ordem. E o ideal é o que vem na cabeça por primeiro, vai colocando ali. Porque é aquilo que no momento vem sobre o nosso ponto de concentração. No caso aqui, as nuvens. Um forte abraço. Até mais.